estamos de volta e vamos continuar com o mesmo assunto, né, Sebastião? Porque poderemos lembrar daquela fala de Jesus, orai e vigiai. Porque se a gente for pensar pelo lado, o pensamento negativo, aí depois você tenta corrigi-lo, mas vem aquela culpa, o ressentimento, a gente só vai agravando mais a nossa situação. Em vez de ajudar, vai piorar ainda mais e ainda tem refletindo no nosso corpo físico como doença, né? Exatamente. E a frase, nós podemos invertê-la. Ao invés de, como você falou mesmo, não olhe, não vale olhar. Vigiar e orar. Certo? E nós falamos orar e vigiar. Na verdade é vigiar e orar. Então eu vigio a minha construção, eu faço um planejamento, eu faço uma pauta de trabalho e depois vou agir. Eu não vou agir sem planejar. Então o que ele chama de vigiar é o planejamento, o cuidado que temos que ter para com a nossa construção. E depois a hora de ação. Porque agir sem um planejamento nós podemos até fazer, mas os resultados são muito precários em relação a algo bem planejado. Por isso o cuidado, a vigilância com o modo de pensar é um planejamento. Eu estou cuidando para que os pensamentos que eu vou criar, que eu vou aprimorar, sejam aqueles que realmente necessito. Então isso nós chamamos de vigiar, o planejamento de uma realidade que nós desejamos construir. Agora eu vou agir, eu vou para a ação. Eu vou elaborar esses pensamentos que foram selecionados, eu vou trabalhá-los, eu vou transformá-los em ideias, eu vou projetá-los em forma de palavras e vou concretizá-los em forma de ação. Porque tanto o pensamento, quanto as ideias, quanto os sentimentos, quanto as palavras são seres vivos. E quando nós começamos a pensar, nós criamos uma família de seres vivos incontáveis. Criamos uma família de seres vivos a nível de sentimento, criamos uma família de seres vivos a nível de palavras e que vai transformar-se em ações. E nessa sequência de pensar, sentir, falar e agir, esta família ou estas famílias ficam em torno de quem as cria, ajudando ou desajudando conforme a visão de Eurípides Barçanufo e também o nosso irmão Emmanuel. E tanto um pensamento, quanto um sentimento, quanto uma palavra pode matar, não só um ser humano, porque nós bombardeamos com a energia muito densa e se a pessoa aceitar a nossa ofensa, ele pode adoecer e até morrer. Só que nós também fazemos isso conosco. Então por isso precisamos pensar no que pensar na visão de André Luiz, já que quem pensa cria e é responsável por sua criação. Sebastião, só que no meio em que a gente vive, né, que você mesmo disse que a gente também recebe influências deste meio, no trabalho, na escola, em qualquer lugar que a gente vá, que a gente frequente, como conseguir manter isto, né, esse vigiar dentro, a todo tempo, diante de tantas tribulações, diante de tantos acontecimentos no nosso dia a dia? Primeiro, compreender, conforme na visão de Emmanuel, que nós somos um universo em miniatura, só o nosso corpo biológico e o restante, o nosso universo perispiritual, o universo mais amplo, mental e assim por diante. E que a permuta é incessante. Então, nesse ciclo de permutas incessantes, André Luiz, os raios santificadores da oração geram elementos para a cura definitiva do corpo, para a transformação da alma, para a iluminação da consciência. Então, por mais conturbado que seja o ambiente, se estivermos em sintonia com Cristo, à luz do seu Evangelho, no comportamento, nós já somos maioria. Mahatma Gandhi, ao ler 12 linhas do Evangelho somente, o pequeno poema Sermão do Monte, o pequeno grande poema, As Bem-aventuranças, para eles 12 linhas foi o suficiente, para que o amor de um único ser como ele transformasse o ódio de milhões. Ele pacificou mais de 600 milhões de pessoas sozinho. Então, no ambiente de trabalho, quer seja na família, quer seja em qualquer lugar, se a minha mente estiver em sintonia, os meus pensamentos, os meus sentimentos, as palavras e a conduta, com o Cristo, com o seu Evangelho, com a orientação dos seus emissários, a gente permanece com tranquilidade, até porque houve uma época que fizeram uma espécie de um torneio, de
Vou ficar com esse torneio, é uma competição de pintores, um concurso, não sei, mas não era bem um concurso, era como se fosse uma Olimpíada, algo onde cada um ia pintar uma imagem que retratasse a serenidade, certo? A paz de consciência. E alguém pintou um quadro belíssimo com a paisagem encantadora e quando alguém olha, fala, esse retrata realmente a verdadeira harmonia, a verdadeira paz. Mas de repente o outro pintou, né, a intimidade nas profundezas oceânicas, imagens belíssimas, falou, aqui está o ambiente da verdadeira paz e etc. Mas de repente ele se vê diante de um quadro com um verdadeiro furacão, uma tempestade e um ninho de uma rolinha no meio daquela tempestade e ela no ninho chocando. E aquele quadro foi o vencedor. Porque estar num ambiente de harmonia é fácil. Agora estar num ambiente conturbado e permanecer em harmonia que é diferente. E se eu não entrar na frequência do ambiente, eu mudo o ambiente. Porque há duas coisas que podem acontecer. Ou o ambiente me muda ou eu mudo o ambiente. E se o ambiente está menos feliz do que eu preciso mudar o ambiente para que todos sejam felizes. E é possível. Agora, se eu entrar na frequência do ambiente, eu me torno parte daquele ambiente. Por isso, aquele ambiente precisa ser influenciado por um comportamento mais nobre, pela exemplificação de um ser que pensa diferenciadamente e não vai ou não embarca na onda, como nós falamos, Maria vai com as outras, deixando nos levar pelo contexto e ser mais um naquele cenário, às vezes sofrido, às vezes conturbado. Eu acho que a gente já comentou isso na última série que a gente gravou junto, né, Sebastião? Mas eu acho que convém a gente voltar a esse assunto de novo sobre aquele pensamento harmônico durante 1 segundo que influencia os outros 15, né, que cabe bem para o que estamos falando aqui agora. A Pietro Baldi, na obra Grande Síntese, diz que se segurarmos na mente, em harmonia, durante 1 segundo, uma ideia, um pensamento, um sentimento, uma palavra, uma atitude, ela influencia ou ela cria a possibilidade dos 15 segundos posteriores serem semelhantes ao segundo inicial. E 15 segundos, né, vivenciados com esta vigilância, com esta ação enriquecedora, cria a possibilidade do minuto seguinte ser pacífico, ser harmônico, ser promissor. E um só minuto influencia 15 minutos, 1 hora, 1 quarto do dia, esse quarto do dia é o dia todo, um dia harmônico, uma semana, a semana harmônica, um mês, um semestre, este 1 ano e assim sucessivamente. Então, se eu entendi tudo até agora, aquilo que eu fizer, né, aquilo que eu atrair, aquilo que eu pensar, o que eu fizer da minha energia, as atitudes, os pensamentos, tudo vai me dizer o que eu vou ser no futuro, ou o que eu vou ter no futuro, talvez de enfermidades, é isso? Enfermidades ou possibilidades, porque nós somos profetas de nós mesmos. Todos nós podemos fazer uma previsão a partir do que estamos vivenciando hoje, que é o resultado do ontem. E o que queremos vivenciar amanhã a partir do resultado do que eu estou fazendo agora. Todos nós podemos fazer essas previsões, porque se o pensamento muda o contexto em que habito, ele muda a minha própria realidade e se projeta para o futuro. Porque quando criamos um pensamento nobre com a visão de futuro, eu estou me projetando para o futuro, porque eu estou enfermo e estou me vendo saudável. Eu estou no futuro. Eu estou me construindo para esse futuro. E a partir do momento que eu projeto-me para o futuro, me vendo saudável, como fez um terapeuta americano, porque ele fazia sempre regressão de memória. Só que ao induzir uma pessoa à regressão de memória, ao invés de ir para trás, ela foi para frente. E como ela estava com câncer, desistindo de viver, cansando de viver, ela se viu brincando com os netos. E quando ela volta, fala, mas se eu estava brincando com meus netos, e ela nem casada era, eu não vou morrer. E animou-se e continuou vivendo, e no futuro ela brincou com os netos. Então nós podemos ver essa realidade
sendo construída a cada segundo. Porque o que nós estamos vivendo agora, naturalmente já está criando a realidade futura. E nós podemos, a partir dessa realidade que se cria mentalmente, vivenciá-la emocionalmente, porque eu vou ver a imagem projetada e vou criá-la no meu próprio íntimo. E a partir do momento que eu verbalizo, eu já estou concretizando e é um passo a mais agora nas ações para que ela torne realidade. Então vale a pena a gente afirmar, né, Sebastião? Porque neste programa a gente está falando sobre enfermidades e possibilidades, mas a gente quer dar ênfase às possibilidades, né? Que mesmo nesse momento, né, da gente estar agindo errado, vamos dizer assim, que a gente pode mudar o nosso comportamento a qualquer momento. E que a vontade sincera de mudança, né, já vale alguma coisa. Exatamente. E temos uma obra belíssima que mostra-nos essas possibilidades, psicografada por João Nunes Maia, chamado Mantras de Vida, pelo Espírito Loester. Então essa obra mostra a palavra de autoafirmação. Então são 52 lições, uma para cada semana, 52 semanas no ano, e normalmente cada semana tem uma média de 6 a 8 frases. Frases de autoafirmação. Eu sou alegre, eu sou saudável. Então tudo frases que são mantras, que se gravarmos uma frase por dia e repetirmos aquela frase, nós vamos criando essas realidades. Porque ao pensar, nós criamos um universo mental, um ser, uma realidade que vai ser concretizada. Ao repetir o pensamento, nós gravamos essa realidade, a imagem dessa realidade no universo perispiritual, onde cada partícula consciencial desse universo vai gravar no seu íntimo essa realidade pensada, sentida. E ao dar sequência a essa realidade falando e agindo, nós vamos criar essa realidade no universo físico, e essa realidade que está sendo criada e gravada no universo físico vai projetar-se no meio em que vivemos, e a interação com o meio cria novas possibilidades, cria novas conexões e parcerias para que isso se perpetue, de preferência, uma vida harmônica para a eternidade. Então vamos sair para um breve intervalo e voltamos na sequência.